Bem-vindos, buscadores. Meu nome é Henrique Ferro Santo e esse é o canal Tarô Hermético. Hoje eu vou fazer a tiragem do dia 10 ao dia 16 de maio de 2026, de domingo a domingo. E como sempre, eu vou fazer a tiragem fazendo a cruz humana, que é essa cruz aqui na parte inferior da árvore da vida, onde a primeira parte é nosso espiritual, nossa vontade, nosso fogo. A segunda é no eixo vertical, nosso mundo, a nossa terra e o nosso material, e na nossa esquerda o ar, Mercúrio, ou racional, e água, Vênus, o emocional. Vou fazer a mesma coisa com os arcanos menores para dar um complemento a essa cruz, e lembrando que é uma tiragem geral, então as frequências aqui vão ser mais parecidas com algumas vidas, no entanto, provavelmente vão estar passando por todos. Se tivermos informações antes, teremos melhor proveito dessa semana. Então, fogo, terra, ar e água. No meio eu coloco a nossa lua, ou nossa intuição, que é o tarô cabalístico, que vai dar nossa dica final e nossa maneira ideal de se portar para tirar melhor proveito das frequências dessa semana. Eu vou fazer um complemento com o Lenormand logo mais e vamos iniciar. No espiritual, a lua com o príncipe de bastões. Olha, aqui está uma combinação um pouco contraditória, mas interessante. Porque ao mesmo tempo que a gente ainda está com nossa visão do nosso espírito, ou seja, da nossa vontade de crescer, nossa vontade de ser, nossa vontade de atuar no mundo, está um pouco... A gente sabe o caminho, a gente vê aqui a entrada, o portal, a gente é alertado aqui pelo cachorro e pelo lobo uivando, a gente vê as torres aqui atrás, das duas torres, e o caminho, ele termina logo mais e a gente não vê adiante, simbolizando que a gente sabe que o caminho é por aqui, mas não sabe o que tem depois, não sabe o que tem depois da primeira colina, não sabe o que tem depois da noite escura, não sabe o que tem depois do que a gente não vê. A gente escuta alertas, mas a gente não sabe exatamente o que é o perigo. Essa é a lua, essa é a confusão, a ilusão da lua, que a gente vê parte do caminho, mas não vê o todo. O sol ilumina tudo, a lua ilumina uma parte. Então a gente fica só com o primeiro vislumbre do que a gente quer, não consegue ver profundamente. Porém, o príncipe de paus, ele pega a tocha, que aqui é simbolizada pela árvore, e ele vai. Então, aqui é uma combinação de se atirar no incerto e seguir a intuição. Pode ser perigoso? Pode. Aqui ninguém diz que vai ser tudo certinho, o príncipe garante que tudo terá sucesso. O príncipe de paus, ele é o mais impulsivo, ele é o que mais vai sem saber se vai dar certo, é o que tenta sem nenhuma garantia, e a lua não dá garantias. Então aqui é uma combinação de, ao mesmo tempo, vá mesmo no incerto, siga seu instinto, siga sua intuição, continue seguindo a sua intuição, porém o alerta aqui é: o príncipe às vezes confia demais, e a lua é melhor ir tateando. Então aqui o perigo dessa semana é a gente se atirar demais num caminho sem volta. Nisso eu quero dizer, tomar decisões precipitadas daquilo que é o seu verdadeiro caminho na vida. Então a dica aqui é, sim, vá com a confiança do príncipe, mas dê umas pausas para pensar se é o caminho mesmo. A lua pede isso, a lua é mais forte que o príncipe. Então a lua pede que tenhamos cuidado, e o príncipe de paus, ele não é cuidadoso. Então aqui já vem com um alerta essa semana para a gente conter um pouco nossos ímpetos, assim que a gente quiser tomar decisões importantes na vida, né? No material, o louco com a rainha de espadas. O material tá bom, o material ele tá mais ou menos segurando um pouco o ímpeto do príncipe ali na matéria. Ele tá indo como louco, né? Que é o que o príncipe também vai, ele se atira, ele gosta, ele vai, ele quer o novo.
Então o louco ele está investindo no novo, mas a rainha de espadas aqui está cuidando, está sim vendo se é o que é certo. O louco se atira, mas com a rainha ele se atira sempre eliminando aquilo que não deve, sempre percebendo rápido aquilo que não é benéfico e cortando e arrumando e tomando decisões e fazendo contratos e ações físicas, né, que tragam alguma segurança aqui com a rainha. Então tá uma contradição no eixo vertical entre ação e cuidado. Essa semana é muito importante que a gente não deixe de agir, porém tenha cuidado na ação. Preste atenção se está tudo certinho, todos os documentos, todas as atitudes, todos os horários acordados, se está tudo, não deixe falhas. Então é ação com muita percepção, com muita atenção. Ação com atenção essa semana aqui no eixo vertical da vontade com a materialização. Vamos aqui para o mental, o Hierofante com o Rei de Bastões. Olha que mental afiado, vai ajudar, né? Que a gente vai precisar mesmo desse mental afiado aqui. O Hierofante ele bota estrutura, ordem, ele tem que estar tudo certinho mesmo. Os contratos têm que estar certos, os horários, as escalas, tudo que a gente constrói na nossa vida tem que estar bem correto, que o Hierofante ele representa aqui a estrutura da sociedade, as igrejas, as escolas, tudo que tem autoritarismo, mas é aquele autoritarismo que fazem as coisas funcionar, porque sem autoritarismo, muitas vezes a gente gostaria que não fosse um mundo tão autoritário e é melhor que não seja, porém, em algumas estruturas ele tem que existir, porque senão as coisas não funcionam, né? Quem foi numa escola infantil sabe disso. Não adianta você querer ser 100% libertário com crianças que elas vão subir na parede. Então, o mínimo, aquele autoritarismo para manter pelo menos a coisa funcionando aqui com o Hierofante é importante essa semana. E com o Rei de Paus é a vontade sendo imposta. Eu sou, sim, autoritário para construir o que eu quero aqui. Então, há sim aqui uma tendência ao autoritarismo para as coisas andarem conforme devem andar, mas isso aqui é mental. Então, a gente vai estar tentando estruturar mentalmente com força, impor nossa estrutura para as coisas funcionarem aqui. Por um lado, isso é bom. No pessoal pode ser ruim, muito autoritarismo, muito certinho, às vezes estraga a festa. Então vamos ver o que sai no emocional aqui para equilibrar esse eixo. Mas como a materialização saiu com esse ímpeto, ao mesmo tempo que incertezas, que é o que está o mundo vivendo agora, tem um ímpeto de mudar, um ímpeto de fazer guerra, de querer criar um mundo novo, porém existe resistência e insegurança no que realmente será esse mundo novo. Então aqui estamos com esta força autoritária tentando se impor. Então é possível que a gente veja isso também na geopolítica acontecendo, essa imposição aqui. Vamos tentar ser menos rígidos, mas ao mesmo tempo manter nossa mente afiada para achar essas soluções rápidas que a gente vai precisar para se adaptar no eixo da nossa vontade de materialização. Vamos para o emocional, o carro com o Rei de Espadas. 4 cartas de corte nos arcanos menores, quer dizer que vamos lidar com muitas pessoas essa semana, pessoas importantes para a nossa vida. E aqui está o carro no emocional, ou seja, o controle emocional, o controle na hora da ação, o controle que mesmo quando eu estou nervoso, eu me demonstro calmo, quando eu estou calmo, eu ainda sou enérgico, é o carro. Ele sabe ser os dois, ele sabe puxar os cavalos para onde ele precisa no momento que ele precisa. Então é o controle emocional para lidar com as situações com o Rei de Espadas, o diplomata, o assertivo, aquele que não perde, ele sempre deixa alguma linha lá do contrato que favorece a ele. Ou seja, aqui eu vejo que a gente está numa semana de mente afiada, vontade do novo, vontade de crescer, mas colocado num ambiente, num mundo incerto, principalmente do que a gente realmente quer.
A gente só consegue ver uma parte do que a gente realmente quer. A gente sabe que é por esse caminho, mas a gente não sabe o que tem depois da montanha. Então tá bem complicado aqui no sentido de se atirar totalmente, porque o nosso príncipe quer se atirar totalmente, né? Então aqui temos duas cartas de corte de espadas, o rei e a rainha, no emocional e no material, ou seja, na nossa parte, nossa estrela virada para baixo, vamos dizer assim, né, das duas, do equilíbrio dos dois triângulos, é o triângulo virado para baixo aqui, que é a matéria e as águas, ou seja, nosso emocional e nosso físico, saiu com o casal de espadas, ou seja, a diplomacia, saber cortar, saber incluir, saber tirar, vai ser importante na materialização das coisas. Muito bom, aqui tá uma semana boa, sim, tá uma semana de crescimento mesmo no incerto, o que está muito interessante. Vamos tirar um complemento aqui na Lua com o Príncipe de Bastões para ver o que é essa confusão lunar, 3 cartas mais uma, já vejo vitória, sim, essa confusão lunar, ela veio sim porque é o caminho. Às vezes a gente está no caminho certo, mesmo que a gente não veja o fim dele, mas é o caminho certo. A nossa vontade está mirando para o lugar certo, a cruz, a vitória, com esforço e com sacrifício, para chegar na nossa estabilidade, tanto financeira como de trabalho, como estabilidade do ser aqui, da mente mesmo, da grande mente, né? O navio aqui no passado demonstra que a gente pode ou estar recebendo notícias novas de longe, ou às vezes com esse navio pode simbolizar um certo distanciamento que caracterizaria um pouco esta lua que não está tão certa de tudo. Esse distanciamento do que a gente realmente quer é um passo atrás para entrar para um futuro com o príncipe aqui de paus, que é um que vai com certeza, né? É o príncipe de paus com o rei de paus no triângulo virado para cima aqui do fogo e ar, né? Que é a parte masculina da nossa personalidade, o fogo e ar, o espírito e o mental racional, e a água e terra, que é o triângulo para baixo, que é a nossa parte mais feminina, né? O que está com 2 cartas de espada, de corte, né? Isso está muito interessante aqui para mim. Então aqui realmente se atirar, porque vai ser uma batalha que vai valer a pena. Então o príncipe ele está indo para essa batalha para conquistar as coisas que deseja aqui na nossa verdadeira vontade, na nossa grande obra, para procurar a estabilidade. Então está positivo sim, mesmo que a gente não veja o fim da trilha com a lua, os nossos instintos estão no lugar certo e caminhando para o lugar certo. Porque a lua também simboliza nossos instintos, nossa intuição do caminho. E o louco com a rainha de espadas aqui no material, na materialização. Uma carta já foi, mais 2, já foi muitas aqui, vou tirar só mais uma agora. Foi. Olha só, olha só. Tá muito bom isso aqui. Realmente alguma coisa a gente está materializando essa semana que vai mudar. Eu acho que até na humanidade vai ter uma mudancinha de rumo aí, surpreendente nas notícias, que vai caminhar a gente para outro lado. Às vezes é uma coisa pequena que a gente acha que nem é muita coisa, mas que vai dar uma mudança importante na concepção das realidades que a gente está vivendo no momento. E creio que sim, vai ser alguma coisa relacionada aos conflitos mundiais aí, que a gente vai ter notícias novas aqui, porque há uma esperança, há notícias novas chegando, tanto na sua vida pessoal quanto na vida do contexto mundial, porque é uma tiragem geral e vai trazer uma vitória com sacrifício de novo aqui, a cruz. Então o caminho do espiritual é o mesmo daqui do eixo vertical da materialização. A gente está trazendo essa materialização desta grande vitória importante aqui que a gente está prestes a acontecer aqui na nossa humanidade e, por que não, nas nossas vidas pessoais aqui. Então, notícias distantes, pessoas que tragam novidades, questões de trabalho aqui que tenham mensagens novas
mas aqui o caminho é o caminho certo. O eixo vertical saiu com 2 cruzes, uma estrela e uma âncora. É o caminho correto. Não duvide. A Lua quer confundir. Às vezes, quando você está indo no caminho certo, vem a última provação te iludir. Falar, não, será que é esse mesmo? Aquela última placa, direita e esquerda, para você não chegar. Geralmente ela vem em forma de procrastinação, vem em forma de negar a atitude que deve tomar, de prolongar o que devia estar fazendo, de não querer chegar no fim do túnel por medo que não seja aquele o seu destino, mas confia. Mesmo que esteja a Lua aqui querendo nos iludir, confia. Eu acho que a carta aqui da dica final vai ser de confiança, uma carta de confiança. Vamos aqui, o Hierofante para o Rei de Bastões no mental. Tá muito bom, hein? Já saiu as 3 cartas. Ó, o Hierofante saiu com os peixes, os caminhos e os ratos. Aqui realmente, os ratos, os caminhos com os ratos e os peixes, aqui me diz que sua mente tem que estar afiada mesmo, porque os caminhos vão ter que ser escolhidos. E vamos para o caminho da prosperidade ou o caminho do desgaste, vamos dizer assim. Então aqui a escolha está clara aqui. A escolha é manter a estrutura e manter a ordem e a vontade no que você quer, manter a força de vontade fazendo, não deixando para depois, essa semana, vai trazer prosperidade. Porém, se falhar, se pegar o outro caminho, vai trazer desgaste. Então essa semana, realmente no mental, é importante estar afiado e estar fazendo, não deixando para depois. Não deixa a resistência e a procrastinação te dominar essa semana, principalmente nas atitudes mentais de fazer e construir, de botar no papel, de mostrar, de fazer mesmo, de ir lá e resolver as questões que têm que ser resolvidas. Sejam elas legais, porque saiu Rei e Rainha de Espadas aqui, podem ser questões legais, sim, contratos, arrumar algumas coisas que precisam ser arrumadas, né? Vamos aqui no emocional, o carro com o Rei de Espadas. Já saiu as 3, saiu o urso aqui. Então, nosso emocional, apesar de a gente estar controlando bem ele está aqui numa questão de entre criar o nosso futuro perfeito aqui com nossos frutos, né? Nossos filhos, nossos ovos, nossas plantas, o que a gente quer gerar aqui emocionalmente, nosso ninho, nossa vida familiar boa, na nossa família, né? Nossas crias, nosso ambiente mesmo aqui, ele é o objetivo desse carro aqui, né? Mas com o urso aqui, ele saiu com cartas que não são tão negativas, mas ele diz que é muita vontade, e essa muita vontade às vezes pode atrapalhar. Então eu vejo o urso aqui junto com este rei, porque como ele saiu no contexto não negativo aqui, o urso simboliza que essa vontade de conquistar as coisas que quer, o seu ninho, né? Montar a sua casa, montar o seu ninho, sua família, seu ambiente perfeito aqui de convivência, que seja alegre, feliz aqui, que seja racional, né? Que funcione com muita vontade. A gente quer isso nessa semana. E só tem que cuidar um pouco com essa energia do urso de abocanhar demais e machucar quem não deve. Mas a vontade aqui é uma vontade do urso, é uma vontade positiva. Então, como eu vou dizer, o urso ele não está negativando, ele só está exagerando na situação. Vamos aqui para a nossa tiragem da carta final com um grande alerta, que então eu acredito que vai ser um alerta aqui pelo ambiente, e acredito que o alerta vai dizer aqui para a gente manter a nossa vontade, nosso foco. Eu acredito que pode sair aqui um ás de paus ou outra carta de paus aqui que indique vontade. Saiu um 7 de copas. Olha, aqui saiu como dica um alerta também, porque aqui mostra que a gente deve sim correr atrás do que a gente quer,
mas manter opções abertas, não fechar portas, ter uma postura de que sim, eu estou aqui com todos, eu estou tomando decisões, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero muitas coisas. Porém, eu vou analisar bem o que eu quero, no sentido que ainda está tudo muito ilusório. E o 7, ele vem dizer assim, quando você tem muitas opções, quando você tem tantas coisas que você pode, caminhos que você pode escolher, não tome o primeiro que você achar. A dica do 7, neste caso aqui, com essa lua aqui, abrindo com o espiritual e o louco se atirando, sim, você tem a chance de achar o cálice certo. Porém, com essa energia de Vênus em Escorpião, o Escorpião seleciona. Então, saber selecionar vai ser importante. O 7 aqui, ele vem dizer, se você não souber selecionar, você pode entrar no pântano das vontades, que é se perder por ter muitas opções. Aquela situação que você magoa alguém por ter escolhido outra situação que talvez não fosse a melhor para você, só porque foi a primeira que apareceu. E a situação certa está te olhando e te esperando. Não, vem um pouquinho mais, está quase lá. Então, de novo, essa semana está uma grande provação, porque essa semana a gente vai ter que saber controlar os nossos impulsos de querer o novo, de querer as coisas, com a segurança de estar indo para o caminho certo. Não está fácil, mas aqui a vitória para chegar no fim, com 2 cruzes, uma estrela e uma âncora no eixo vertical da materialização. Ou seja, quem conseguir seguir esse caminho tênue e achar o cálice certo em 7 opções, vai ter uma grande vitória essa semana. Espero que todos nós que vejamos este vídeo consigamos achar esse cálice, esse santo graal no meio do pântano das vontades. Provação para nós essa semana. Obrigado por virem e lembre-se, o todo é tudo.